Olá, eu sou Mariana e essa é a nossa quarta aula da série Noções Básicas de Agricultura Doméstica. Essa série tem como objetivo ajudar pessoas como você que quer montar uma horta, produzir hortaliças orgânicas para abastecer a necessidade de consumo da sua família, até mesmo atingir aí a autossuficiência, né? Ou seja, produzir tudo aquilo que consome. Imagina que delícia! Pois é, porém muitas vezes você não tem experiência em agricultura, você nunca teve oportunidade de aprender mais sobre as plantas e eu realmente acredito que se você souber como que uma planta funciona e o que ela precisa, você vai ter muito mais chance aí de ter sucesso nessa empreitada. E é por isso que eu comecei essas aulas explicando o processo de fotossíntese, né? Que é quando a planta absorve a luz e ela transforma essa luz em energia, em glicose. Na segunda aula eu mostrei quais são os fatores externos que interferem nesse processo tão importante chamado fotossíntese. E na terceira aula, né, eu mostrei para vocês que as plantas elas têm diferentes necessidades de luz. Então a gente tem hortaliça que gosta de mais luz, tem hortaliça que tolera um sombreamento e tem hortaliça que gosta ali de uma sombrinha. E quando a gente tem uma horta para produzir o próprio alimento, essa horta ela é diversificada, a gente tem todo tipo de hortaliça lá. Porém, a gente tem que oferecer um mínimo, né, de luz que atenda à necessidade ali da maioria. E eu falei que o mínimo que você tem que ter de luz aí na sua área para oferecer, para suas plantas desenvolverem bem, é de 4 horas. Então, se você tem 4 horas de sol batendo na sua área, a sua área está apta para formar a sua horta ali. Ela é uma área apta para ter uma horta. Porém, muitas vezes, a gente não consegue enxergar direito a nossa área, né? Onde que bate mais luz, onde que não bate, tem a diferença das estações do ano, que o sol dá uma mudada. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma análise, tá? Da sua área, para ver se realmente a sua área atende a necessidade de 4 horas mínima, né? Ou então, se você tem lá na sua casa, eu tenho um corredor e tenho o meu quintal, no fundo do meu quintal disponível para montar minha horta. Onde é melhor? Né? Onde bate mais sol? Onde que é melhor eu montar? Vocês vão aprender isso também. Ou então, eu estou mudando, eu vou comprar uma chácara, eu vou comprar um lote. Então, se eu souber fazer uma análise solar, já ver direitinho como que o sol, né, se posiciona ali, onde que bate mais luz, onde não bate, isso vai ajudar você na hora de comprar, por exemplo, um terreno que bate mais luz, um terreno mais favorável, não só para você montar uma horta, mas também para você construir a sua casa. Então a aula de hoje, vocês vão ver que vocês vão usar para a vida inteira aí em várias coisas que vocês forem fazer, tá bom? Então vem comigo fazer a análise solar da sua área. Então vamos lá. Para poder fazer uma análise solar, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que essa radiação solar ela chega na Terra, principalmente aqui no hemisfério sul, né, que é onde a gente está. Então vamos lá. Aqui tem a representação da Terra, tá? Então a Terra ela é redonda, meio elíptica assim, mas parece mais um ovo do que uma bola, tá? E a Terra, o eixo da Terra não é retinho, tá vendo, ó? Aqui seria o eixo bem retinho aqui na Terra, mas não é assim. A Terra, ela tem uma inclinação. Tá vendo essa inclinação aqui? Essa inclinação tem um ângulo, tá? De 23 graus e 27 minutos, né? Então tem essa diferença aqui. E aqui no meio a gente tem um eixo imaginário que a gente chama ele de equador, né? Que ele divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, e a gente está aqui no hemisfério sul, Brasil. Então você veja bem, devido a essa inclinação na Terra, a gente pode perceber que quando a Terra está nessa posição aqui em relação ao Sol, essa distância do hemisfério norte ela é menor do que essa distância entre a Terra e o hemisfério, entre o Sol e o hemisfério e a Terra, tá? Então aqui, ó, o hemisfério norte está mais próximo do Sol. Então, quando ele está mais próximo, aqui acontece o quê? O verão.
Porque se eu estou mais próxima da minha fonte de radiação, né, de calor, eu tenho mais luz, mais calor. Então aqui é o verão, no hemisfério norte. Ao passo que aqui no hemisfério sul, quando a Terra está aqui, ela está um pouco mais longe do Sol. Essa diferença vai fazer com que aqui chegue menos radiação, menos calor comparado com o hemisfério norte. Então aqui vai acontecer o inverno no hemisfério sul. Entretanto, né, a Terra, ela gira em torno de si mesma, né? Aqui ela vai girando, né, no próprio eixo, e ela também gira em torno do Sol. Então, quando ela tá aqui, igual eu mostrei para vocês, o hemisfério norte está mais próximo e o hemisfério sul está mais longe. Então, aqui é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Quando ela chega nesse lado aqui, a gente vai ter aqui, né? Nesse caso, o hemisfério norte vai estar mais longe e o hemisfério sul vai estar mais perto, né? Claro que esse desenho todo tá fora de escala, é uma representação. Então, quando está mais perto aqui, aqui vai ser o nosso verãozão e aqui vai ser o inverno deles lá de cima, tá bom? Tudo acontece, essa diferença de clima, de estações, acontece por causa que tem essa inclinação. Se a Terra fosse reta, não teria diferença, né? Isso daqui só ia rodar, não ia ter diferença nenhuma. Mas como tem inclinação, existe essa diferença. E o que significa, né, na prática essa diferença? Então veja bem, vamos supor que você é um observador, né? Você tá aqui, ó. Você tá aqui no hemisfério sul, né? Você tá aqui no Brasil, aqui, né? Então você tá aqui. Então eu peguei você aqui, coloquei você aqui e vou colocar agora as coordenadas aqui geográficas. Então a gente tem o norte, o sul, o leste e o oeste, né? Então, se a Terra fosse retinha aqui assim, ó, esse seria o eixo. Entretanto, vocês viram que ela tem aquela inclinação. Então, aquela inclinação vai ter 23 graus. Então, o Sol, olha, vai passar nessa inclinação aqui de 23 graus, tá? O que significa isso? Quando o Sol nasce aqui no leste, né, que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Quando ele nasce, ele vai passar aqui, ó, ele vai passar nesse eixo aqui, porque não é no eixo retinho, e depois ele vai pro oeste. Então vocês estão percebendo que ele passa um pouco mais pro sentido do norte, tá vendo? O norte tá aqui, tá passando mais pro sentido do norte do que pro sentido do sul. Então, quando a gente tá no hemisfério sul, o Sol, a luz, a radiação, ela vem do norte em direção ao sul. O Sol nasce no leste, se põe no oeste e ele vai no caminhamento dele um pouco mais deitado para o norte em direção ao sul, tá? Ao passo que quem está no hemisfério norte é ao contrário. A radiação vem do sul em direção ao norte, ó. Tá vendo que a gente tem esse ângulo aqui e o contrário para baixo, tá? Então, se para um vem do norte, para o outro vai vir do sul. Então, a gente tem que sempre saber que as faces mais iluminadas são as faces voltadas para o norte. E outra coisa também que você já deve ter reparado aí durante as diferentes estações do ano é que a gente tem uma sensação que o Sol ele muda de lugar no inverno e no verão. Você já percebeu que agora no verão o Sol tá batendo aqui, mas no inverno ele bate um pouquinho mais para lá. Vocês já repararam isso? Então veja bem, o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Mas quando é o verão, a gente tem a sensação que ele nasce um pouquinho mais assim em direção ao sul, tá? Ao sudeste, assim, né? E quando a gente tá
no inverno, a gente tem a sensação, né, a gente tem parece, né, visualmente, que o Sol nasce um pouco mais para cá e se põe mais para cá, tá vendo, ó? Então a gente tem essa sensação que o Sol ele anda, né, que muda de lugar, mas na verdade não é que ele muda de lugar, tudo é devido a essa inclinação dos 23 graus. Então veja só. Aqui a gente tem a nossa Terra, um eixo que seria o eixo reto, né? O eixo que é o eixo dos 23, né? E se a gente pegar essa representação aqui, ó, do Equador, né? E a gente jogar esse ângulo aqui, ó, a gente vai cruzar aqui com esse trópico, aqui com o trópico de Capricórnio, ó, né? E a gente vai ter qual ângulo aqui? O ângulo dos 23 e 27, tá? Então, olha como esse ângulo, né, do eixo da Terra é importante. Então, quando ele tá no dia 23 de dezembro, ó, que é quando entra lá o verãozão, né? Então, é quando o Sol tá mais próximo a sensação que a gente tem é que o Sol tá mais próximo ao sudeste, né? Ali mais voltado para o sul. Então, no decorrer do ano, esse vai ser o ponto mais baixo, assim, mais em direção ao sudeste. Mas depois, né, aqui ó, em março, de 21 de março e 23 de março, a gente tem o equinócio, que é quando os dias, né, a gente tem a mesma hora de dias e de luz e a mesma hora de sombra, porque o Sol ele tá aqui, então ele vai nascer aqui. E quando é junho, 22 de junho, né, que é o inverno, que a gente chama de solstício, o Sol vai estar aqui. Tudo porque tem esse ângulo aqui. Então, a sensação nossa é que o Sol, né, do verão, ó, ele vai vindo aqui para outra estação que vai para o inverno. E inverno é a mesma coisa, depois ele volta, né, do inverno, aí vai para cá. Tá? Então aqui vai ter a estação, né, basicamente primavera e outono, inverno e verão, tá bom? Então é por isso que a gente tem essa sensação. E o que eu quero que vocês saibam com tudo isso? De onde vem essa irradiação? O importante pra gente é saber isso, que o Sol nasce no leste, que tem uma diferença, né, durante as estações do ano, então a gente vai perceber que o Sol fica um pouco mais para cá e um pouco mais para lá, dependendo da estação, e que é a face norte pra gente aqui, que é a mais importante, tá? Então, se eu fosse representar a radiação solar aqui no Brasil, hemisfério norte, eu representaria assim para vocês, ó. Um eixo, né? Leste-oeste, norte-sul, o Sol nascendo aqui, se pondo no oeste, e a radiação vindo do norte em direção ao sul. Entenderam? Então, feito isso, agora eu vou dar os exemplos práticos, tá? Em relação a isso, para a gente fazer a nossa análise. Então, esse é o primeiro exemplo que eu vou dar para você. Então, vamos supor que esse daqui seja a representação de um terreno, a casa está construída aqui, e aqui no fundo você tem um espaço que você quer colocar seus canteiros, quer fazer a sua horta, né? Então, você quer ver se esse lugar é adequado, se vai ter o mínimo de 4 horas de insolação direta para você ter sua horta ou não. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa que você vai fazer é fazer um esboço, um croquisinho da sua área, desenhar as edificações, desenhar muro, desenhar árvore se tiver. E depois você vai localizar onde que está o norte na sua área. Então, o que você vai fazer? Você tem que pegar um ponto de referência, então vamos supor que você esteja aqui no portão, né, ó. Você tá aqui no portão, você vai pegar uma bússola ou seu celular, alguma coisa que tenha bússola, né, e vai colocar lá, tá? Você tá apontando lá, você tá de frente lá pro seu portão. Para onde que tá o norte, né? O norte tá apontando para onde? Para cá, para cá, para cá, para cá, você tem que saber isso. Ai, Mariana, não tenho bússola, como é que eu vou saber isso? Hoje em dia, a maior parte dos celulares tem bússola, tá? Mas se o caso você não tiver, é só você localizar. Onde que nasce o Sol, onde que põe o Sol. Nasce no leste, se põe no oeste. Se você colocar o leste na sua direita, você vai estar com o oeste na sua esquerda e o norte na sua frente, tá? Então, eu tô aqui no vídeo, né?
Então, o que eu falo para vocês, eu falo direita, mas acho que aparece esquerda, né? Porque tem o efeito do espelho. Mas pense só, se o leste tiver à direita e o oeste tiver à esquerda, o seu norte vai estar para frente. Então veja onde o sol nasce, onde o sol se põe e você vai saber localizar o norte, caso não tenha a bússola, tá bom? Então vamos supor que, nesse caso, o norte esteja para cá, tá bom? As plantas das casas, também quando é feita por arquiteto ou engenheiro, costuma ter um norte marcado, tá? Você pode procurar também lá. Então, se o norte tá aqui, o sul vai estar aqui, o leste vai estar aqui e o oeste vai estar aqui. Então, como que o sol vai andar aqui? Ele vai sair do leste, né? E vai andar para o oeste, sempre em direção ao norte, ok? Então, aqui a gente tem, né? Em média, aí, o sol nasce umas 6 horas da manhã, vai se pôr umas 6 horas da tarde. Então, aqui no meio aqui é meio-dia, tá? Então, dá pra gente ter uma noção de quantas horas, veja só. Aqui, geralmente, nas casas, tem um muro ou uma cerca, né? Então, vamos supor que aqui tenha um muro. O muro é uma barreira física que vai impedir o sol, né? Aqui também, ó. Quanto mais alto o muro, maior o impedimento. Então, veja bem, nesse caso, né? O sol vai nascer aqui 6 horas, ele ainda tá mais baixo, né? Então, ele vai andando aqui. Quando chegar um momento aqui, ó, ele já vai começar a entrar aqui na área. Ele tá entrando aqui na área, ó, não tá tendo impedimento, porque já começou a ficar mais alto, ó. Meio-dia, o sol tá bem alto, então, ó, ele vai tá pegando um pouco aqui na área. Entretanto, do meio-dia até 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, tá vendo que a própria casa aqui, ó, tá fazendo um bloqueio, ó. Dependendo ainda da altura da casa, né? Às vezes a casa é um sobrado e tal, ó, faz um bloqueio aqui, ó. Mas quando chegar no finzinho da tarde, ó, já vai começar a pegar um solzinho aqui nesse horário, aqui nesse canto aqui. Aqui nesse corredor também, ó, já vai pegar um solzinho aqui bem no final da tarde. Então, o que a gente pode analisar sabendo isso, ó? Que essa área de horta aqui, ó, tá? Se a gente dividir aqui 6 para 12 aqui na metade, né, a gente vai ter 9 horas da manhã. Então, a gente tá vendo aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Então, já deu 4 horas, né? Já tá pegando aqui, ó. Então, essa daqui é uma área que tá apta para fazer uma horta, tá? Esse corredor aqui também estaria apto para fazer uma horta, porque ele tá pegando. Esse corredor aqui, ó, seria bom para a gente fazer uma horta? Não, né? Porque tem pouca luminosidade chegando aqui, ó. Só no finalzinho da tarde aqui, ó, umas 4, 5, 6 horas que vai começar a iluminar aqui, tá? Então, você veja só, essa casa aqui, ó, ela vai bater o sol da tarde de frente aqui. Então, vamos supor que tenha uma sala de TV, alguma coisa, vai ser aquela sala bem iluminada, que vive com a cortina fechada, porque aqui é muita luz que vai chegar. Aqui, ó, essa casa aqui, ó, aqui vai ser o sol da manhã, sol da tarde e solzinho do final da tarde. Então, dá pra gente fazer uma análise solar dessa maneira, numa situação dessa. E para isso, você precisa saber somente o norte e esse caminhamento. Aí, durante as estações do ano, o sol vai dar aquela variada, não vai? Então, aqui, ó, quando chegar no verão, dependendo da latitude que você tiver, ou seja, se você estiver na região norte, nordeste, sudeste ou sul, isso daqui vai dar uma variada também, ó. Quanto mais próximo ao sul, mais isso daqui vai aumentar, ó. Então, se eu estiver lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu vou conseguir, no verãozão, né, lá no solstício de verão, no dia 22 de dezembro, lá, vai estar umas 5 horas da manhã. Então, ó, vai ser das 5 e aqui, ó, vai chegar aqui 19 horas, até mais horas, tá, de sol aqui, ó.
E no inverno a mesma coisa, no inverno ao invés das 5 horas, dependendo da latitude que tiver, ó, vai começar aqui, ó, 7 horas da manhã, que o sol vai começar a nascer, até que ele vem e tal, e quando dá umas 5 horas, você tem menos horas de sol, Então já vai também tirar um pouco mais de luz daqui ainda, tá? Então você veja bem, um padrão, né? Então eu vou desenhar um bloco, vou desenhar um norte aqui, um sul, um leste e um oeste. Então eu sei que o padrão é esse aqui, o sol nasce aqui e vem para cá nessa direção. Então tudo que eu tenho que é do sul, né? Vamos supor que o que eu tenho que é voltado para o norte, tá vendo que tá voltado para o norte? Eu tenho muita luz. Tudo que eu tenho voltado para leste, eu tenho sol da manhã. Tudo que eu tenho voltado para oeste, onde o sol se põe, é sol da tarde. E tudo que eu tenho voltado para o sul, eu tenho pouca luz, tá? Porque se eu tenho, por exemplo, um muro, uma casa, qualquer coisa bloqueando o meu norte, eu não tenho essa entrada de luz aqui. Tudo que é voltado para o sul, eu tenho pouca ou nenhuma luz, tá? Chegando diretamente. Então guardem essa informação que é muito importante. Então vamos fazer agora um outro exemplo, tá? Ó, por exemplo, um caso que aconteceu recentemente. Então é um apartamento, tá? Que tem uma vidraça. Essa vidraça faz um L assim, ó. Aqui tem um vaso com jabuticabeira. E essa jabuticabeira começou a ficar com as folhas compridas, caídas, parecia uma samambaia, tá? Então, esse alongamento é um sinal de estiolamento, que é quando a planta tá com falta de luz. Ela começa a crescer para ver se ela encontra uma luz em algum lugar, tá? E o que aconteceu? Eu cheguei e eu vi que aqui tava numa posição que o sol tava nascendo aqui e tava se pondo aqui. A hora que eu cheguei, o sol tava se pondo, tá? Nesse lugar. Então dava pra ver ele se pondo aqui. Então eu só sabia que ele nascia aqui. Então aqui era o leste, aqui era o oeste, e aqui então, consequentemente, é o norte e aqui é o sul. Então veja bem, né? Se o sol nasce aqui bem cedinho, umas 6 horas da manhã, ó, tá batendo a luz, não tá? Só que ele se põe aqui. Então aqui vamos colocar aqui meio-dia, 18 horas, tá? Então aqui eu vou dividir aqui 9 horas da manhã. Então olha só. Aqui 6 horas ele tá batendo, 7 horas ele tá batendo, 8 horas, aqui ele já não consegue mais bater, tá vendo, ó? Ó. Então até aqui ele é até aqui não, ó. Até aqui assim, ó, ele batia. Tá? Então pegou quantas horas? 6, 7, 8 horas, vai, 2 horas de sol. 2 horas de sol é algo insuficiente para uma frutífera, tá? Então, por isso que ela estava estiolada. Onde que você colocaria ela, se você sabendo disso agora, onde que você colocaria uma planta como essa? Você colocaria ela para cá, né? Tudo isso daqui é vidro, tá? Então pensa só. Se ela tivesse aqui, nesse biquinho aqui, aqui depois tem uma parede, aí acabou aqui, né, a varanda aí. Então pensa, se ela tivesse aqui, ia pegar o sol
das 6 horas da manhã até acabar aqui, ó, o momento. Então, ia pegar aqui até mais ou menos umas 11h30, umas 11h30. Então, eu ia pegar, olha, das 6 até as 11. Então, 9, 10, 11, mais 2 horas de sol ou 2h30, pelo menos. Então, aqui eu já aumentaria, ó, para 4 horas, né? Vai fazer uma horta? Onde você colocaria a horta? Aqui e não aqui. Então, quanto menor o espaço, né? Quanto menor o espaço, mais importante a gente ter essa noção para fazer a análise solar, tá bom? Agora eu vou dar o exemplo aqui da minha horta, tá? Vamos dar a minha horta. Então, a minha horta aqui é assim, ó. Eu tenho meu terreno aqui, aqui eu tenho uma casa que está num patamar um pouco mais alto, aqui eu tenho outra casa que está num patamar um pouco mais alto, e o norte aqui da minha horta, ele tá assim, ó, o norte, tá? Tá assim, então, norte, aqui eu tenho sul, aqui eu tenho o meu leste, aqui eu tenho o meu oeste, então o sol tá nascendo aqui, tá vindo pra cá, então aqui eu tenho 6, 18, aqui eu tenho meio-dia. Então, veja bem, o sol nasce aqui, ele já começa a bater, ó. Ele vem, uma hora, meio-dia, 1h. Quando dá umas 2 horas da tarde, essa casa aqui começa a dar sombra, tá? Então, é isso daqui que eu tenho. Então, eu tenho aqui, ó, 6 até as 12, 13, 14 horas. Então, dá quantas horas? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 horas de sol, tá certo? Ou seja, é muito bom. Onde que vai ter menos sol na minha área? Aqui mais próximo a essa casa aqui. Então, aqui tem uma região mais sombreada. Por quê? Quando o sol ele começa aqui, quando ele vem para cá assim, que ele começa a pegar essa casa, ele já começa a dar uma sombreada aqui, ó, tá? Então essa partinha aqui é a partinha que tem um pouco menos de sol, bem encostada aqui nessa casa, e o resto é livre. Aí quando é o verão, o sol vai nascer mais para cá, então eu ganho aqui mais 1h, mais 1h30 de sol, e quando e aqui, ele vai dar a volta aqui, ele passa essa casa e ele pega daqui para cá também, tá? Então, você começa a ver que ele vai pegar daqui para cá. Então, pega o sol, durante um período ele vai ficar sem bater, mas aqui ele já pega de novo na hora que ele descer. Deu para entender? Agora eu vou dar o exemplo aqui, vamos supor que aqui na minha casa eu tenho uma área no fundo e tem uma outra área aqui do lado, ó. Então, minha casa é assim, ó. Aqui eu tenho um muro. Você vai desenhar a sua casa da mesma maneira, tá? Aqui tem outro muro. Aqui eu tenho uma cerca, tá? E pra cá é minha horta, não sei o quê. Então, minha casa ela é mais ou menos assim, ó. Vem um pedaço aqui. Vira aqui assim. Assim. Aí, aqui tem uma garagem, tá? Que é coberta também. Então, aqui, o que eu teria de espaço para fazer uma outra horta para mim, né? Eu teria essa área aqui, aqui eu tenho uma jabuticabeira grande, eu tenho essa parte aqui 2, que eu também poderia fazer, e eu tenho essa parte aqui 3, que eu também poderia fazer. Então, vamos supor que eu fui lá, na porta aqui da minha casa, joguei minha bússola e eu vi que o meu norte tá pra cá, ó. Esse é o meu norte. Meu norte tá pra cá, aqui vai ser o sul, aqui vai ser o leste e aqui vai ser o oeste. Então, veja bem, né? Vou fazer aqui nosso caminhamento do sol, 6 horas, 18 horas e vou marcar aqui mais ou menos o meio-dia aqui, tá bom? Então, veja bem. Quando dá 6 horas da manhã, não chega luz nenhuma aqui pra mim, ó, que tem o muro, tem a jabuticabeira, esse sol ele vai andando, né? Então, eu vou até desenhar o 9 aqui. O sol vai andando, quando ele chegar aqui mais ou menos, aí ele vai começar a pegar o sol aqui, ó, começa a entrar, né? Então, daqui, ó, vamos supor que aqui já seja umas
6, 7, 1, 2. Então aqui, ó, umas 7h30 da manhã, já começa a bater o sol aqui. 9 horas tá batendo o sol aqui. 10 horas, né? Tá batendo o sol aqui. 11 horas tá batendo o sol aqui. Meio-dia o sol tá alto, então tá batendo porque ele tá mais alto, então ele consegue pegar um pedacinho aqui. Quando dá, ó, 1 hora, 2, já começa essa parte da casa a sombrear essa parte aqui. Então vamos ver se a parte 1 estaria apta para ter uma horta. Vamos supor que eu queira montar meus canteiros aqui, ó. Aqui eu vou ter das 7h30 até mais ou menos um meio-dia, eu vou ter de luz. Então, ó, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Então, deu umas 3h30, 4 horas, né? Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 3h30, um pouco mais, porque depois meio-dia e meio o sol tá bem alto, né? Então, aqui, ó, ficaria na pinta, 4 horas, tá bom? Aqui. E aqui, essa parte, ó, se eu quiser fazer a minha horta aqui. Aqui vai pegar, ó, 6 horas da manhã, o negócio já tá brotando aqui, ó, já tá pegando mesmo a luz, ó. 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 13, né? Aí quando dá aqui, ó, 2 da tarde, que já começa a bloquear aqui, então a garagem já começa a bloquear. Então, ó, das 6 até 1 hora, 1h30, 2 horas, tá pegando sol. Então, aqui eu tenho mais sol ainda. Então, aqui seria uma área melhor ainda do que essa. E essa perdida aqui atrás, né? Que quanto de luz que ela chega? Então, vamos ver também. Então, aqui a gente tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? Isso tudo aqui é algo mais aproximado, mas já serve de uma boa base para a gente fazer essa análise, né? Então, olha só, quando o sol começar aqui, 14 horas, 15 horas, 16 horas, aqui já começa a bater o sol, tá vendo? Então, aqui seria um lugar de sol da tarde, ó. 1, 2, 3, 4, 5 horas de sol, tá? Seria um lugar muito bom. Entretanto, aqui, ó, eu tenho uma outra, na verdade, eu tenho uma outra casa aqui, ó. Aqui eu tenho uma outra casa, tá? Que é a casa da minha mãe. E a casa da minha mãe tá aqui. Então, veja só, bloqueou toda essa parte. Então, aqui eu não tenho sol batendo, eu vou ter o sol batendo aqui somente no finalzinho da tarde, né? E no verão, onde o sol se põe um pouco mais pra cá, né? Lembra que eu falei que tem diferença? Aí vai bater. Então, no verão eu tenho umas 2 horas e meia, e no inverno eu tenho ali 1 hora no máximo de sol. Então, você veja só que aqui não bate sol, aqui eu não posso ter uma horta, aqui é um lugar que os ambientes são mais gelados, né? Porque não bate sol nessas paredes aqui. Então, aqui seria um lugar bom para você montar um orquidário, montar uma composteira, algo que não precise de luz, que seja bom, que não tenha tanta luz. Então, um orquidário aqui, pegando só 1, 2 horinhas aí no final da tarde, que é um sol que já tá menos quente, né? Um sol mais brando, então já seria o ideal para um orquidário. Então, você fazendo uma análise assim, você já começa a planejar a sua casa, planejar a sua horta, planejar seu orquidário, sua composteira. Veja só que coisa mais interessante, e às vezes a gente não para pensar, não é mesmo? Outra situação também que pode acontecer é quem tem áreas, né, montanhosas. Vamos supor que a sua área aí, né, no seu sítio, na sua chácara, na sua casa, sei lá, seja uma área montanhosa. Isso é muito comum quando a gente vai procurar lugares para montar fruticultura. Eu quero montar uma viticultura de uva, alguma coisa assim. Então, a montanha tem a face, né? Tem a face norte, sul, leste, oeste. Então, vamos supor que aqui no caso, né, o norte esteja para cá, o sul, aí o leste é aqui e do outro lado é o oeste, tá vendo?
Então, essa face que está voltada para o norte, ela vai ser uma face ensolarada. Ela vai pegar o sol da manhã e o sol da tarde. Mas e essa face aqui sul? Ela vai pegar algum sol? Não, né? Então, essa parte da montanha aqui, a face sul, é uma face que não vai ter quase iluminação. Essa daqui é uma área que para fruticultura não é uma área boa, nem para horta não é uma área boa, nem para você montar sua casa muitas vezes não é uma área boa, tá? Principalmente quando você vai descendo. Quando você vai indo em direção ao topo do morro, né? Aí você perde o efeito sombra que o morro dá. Mas já melhora, né? Mas quem tá no meio do morro aqui, que tem a sombra da montanha para cima, né? Não tem iluminação chegando. E uma casa, por exemplo, que não tem iluminação, ela não vai ter um bem-estar como uma casa iluminada, né? Você sabe que o ideal é que os cômodos recebam pelo menos 3 horas de luz direta entrando pela janela. Porque nada melhor para esterilizar um lugar que o sol. O sol é muito bom, mas sol é saúde, né? Então é assim que a gente faz. Vamos dar um outro exemplo aqui, vai. Deixa eu pensar. Vou dar o exemplo aqui de uma horta que eu fui implantar também num sítio, olha só. Então aqui, ó, ela tinha ela fez um negócio comprido assim, cercado, né, porque tem cachorro, tem não sei o que, lá. E o norte tá pra cá, tá? O norte dessa área tá pra cá. Então, norte, sul, leste e oeste. Então, nasce aqui, dá a voltinha em direção ao norte para cá. 6 horas, 18 horas, meio-dia, 9 horas, 15 horas. Então, veja bem, né? Aqui tem o terreno do vizinho. Bem encostado aqui na cerca tem o terreno do vizinho. E o vizinho tem uns eucaliptos aqui assim, ó. Grande, tá? Então esse calipau aqui estava dando uma sombreada. Então aqui não tinha árvore e aqui tinha árvore no fundo. Então o que acontece na horta dela? Aqui vem, né? O sol tá pegando aqui, ó. Só que do meio-dia em diante já fica sombreado. Então as árvores do vizinho sombrearam aqui. Então o que era o ideal de ter feito assim, né? Nesse caso aqui. Você faz uma horta, ao invés de ser assim de comprida, se você tiver espaço, né, e possibilidades, você faria uma horta, né? Porque aí o sol ia nascer aqui e tal, ia sair desse eucalipto aqui, tá vendo, ó? Não ia ficar esticado do lado do eucalipto. Porque o sol ele ia subir, depois ele ia dar a volta aqui, aí já ia voltar a pegar aqui. Então você monta a sua horta de assim. Entendeu? Então, muitas vezes a gente quer montar a horta num lugar e a gente tem dó, às vezes, de tirar uma árvore, às vezes a árvore não é nossa. Tirar uma árvore não necessariamente quer dizer cortar, arrancar, desmatar, né? Eu sei que vocês ficam horrorizados quando eu falo isso. Entretanto, você pode fazer uma poda, você pode fazer um transplantio. Quando a gente veio construir aqui, tem árvores aqui que são nativas, jabuticabeiras, né? Então não pode arrancar uma árvore dessa sem ter as devidas licenças. Então o que a gente fez? A gente fez o transplantio. O transplantio pode ser feito. Você vai lá, você tira de um lugar e você leva para o outro, né? E quando você está construindo, né, que tem maquinário ali mexendo, fica mais fácil de você fazer isso, né? Você já aproveita ali que tem uma reta escavadeira, alguma coisa, vamos que vamos. E assim a gente fez aqui. Da mesma maneira, você também pode fazer. E as podas, né? Eu vejo que tem muitas propriedades, principalmente essas chácaras assim mais antigas, que tem aquelas frutíferas imensas, imensa. E tem aquele pé de manga que tem trocentos anos, o negócio é enorme, enorme. O abacateiro. Aí vocês me perguntam, Mariana, meu pé de manga tá cheio, dá fruto, mas os frutos é cheio de bicho, O que eu faço? O que eu posso fazer? Fala assim, qual que é o tamanho do seu pé de manga? É grande, hein? Velho, nossa senhora. Aí eu falo, pois é, como é que a gente vai pulverizar alguma coisa? Como é que a gente vai ensacar um fruto? Um pé de manga de 20 metros? Não tem condição, entendeu?
E aí eu passo assim, você já viu como que é um plantio comercial de frutífera? Você já viu como que é um pé de manga quando é comercial? Ele é baixo, porque tem que pulverizar, tem que fazer todo o manejo, o controle, a colheita. Quem que vai colher lá em cima? Não, só vai colher quando cair no chão, né? Já tá passado ali praticamente. Então, a gente também tem que mudar um pouco a nossa situação às vezes, né? Não ter dó de fazer as podas. As podas, elas não matam, a poda fortalece, tá bom? Você vai ter aí frutos de melhor qualidade, árvores mais saudáveis, porque você tá fazendo um bom manejo e não tenha dó. Quando eu chego numa propriedade, às vezes, eu vou dar uma podada aqui, tá? Nossa, eu vejo a cara do proprietário assim, nossa, que medo. Eu falo assim, calma, gente, que vai melhorar depois, tá? Que eles têm dó, né? Mas é assim. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a fazer uma análise solar e consigam fazer aí na área de vocês. E essa foi a última aula sobre o tema de luz. Nas próximas aulas daqui da nossa série Noções Básicas de Agricultura Doméstica, eu vou tratar sobre outros temas, tá? O próximo tema vai ser sobre água, então eu vou destrinchar tudo sobre água, que é o segundo fator que também que mais restringe a produção doméstica. O primeiro é a luz, depois vai vir a água, tá bom? Espero vocês aí na próxima aula e até mais. Tchau, tchau!